Alors, si quelqu'un me demande aujourd'hui si je peux parler de français, je vais, je vais lui dire bien sûr que oui, parce que je peux apprendre beaucoup de choses avec Duolingo, avec des séries que j'ai regardées sur la Netflix avec des sous-titres en français et l'audio aussi. Des histoires que je lis sur l'internet, des musiques que j'écoute tout le temps parce que j'aime bien écouter la musique et chanter les chansons aussi pour traîner plus. Et je peux dire que j'utilise tout ça pour fabriquer la logique de ça que je veux parler et me faire entendre. And for me, this is the most important thing when talking about learning something. Learning English, learning Portuguese, learning French, whatever you want to learn. This is the most important thing. You have to be on a big immersion, right? You have to dive into whatever you want to learn, because just think about a newborn baby. How does he learn something? He will learn whatever he's being exposed to. So he needs to be exposed. He needs exposure. He needs repetition. And what you have to do is just to copy that and apply in your own life, apply in your own learning process. That's what you have to do. And if you do that, I'm sure tu vas parler n'importe quoi que tu veux, tu vas parler et tu vas réussir à parler ça très bien, tout seul. Bom, já se passou um ano desde o último vídeo que eu gravei sobre Duolingo terminando em 4 meses a árvore completa de inglês. E depois do feedback da galera que postou muita coisa lá nos comentários, elogiaram, perguntaram e também pediram alguns conselhos, eu resolvi trazer aqui uma continuação do meu progresso, porque na verdade foi um ano de vídeo gravado, mas agora eu estou completando 2 anos seguidos de curso, né, nessa plataforma. Então eu vou dizer o que foi a dúvida da maioria das pessoas, né? Você fez o Duolingo lá, beleza, 4 meses, terminou a árvore completa. E aí, você conseguiu falar? Você aprendeu de verdade? E sim, eu posso dizer que sim, eu aprendi sim e funciona. E a prova eu acho que também está em partes aí na introdução do vídeo, né? Que como deu para vocês perceberem, eu estou falando agora não só o inglês, mas o francês também. E o francês é interessante porque foi uma das dúvidas principais da galera, né, lá nos comentários, como que foi, né, quando você começou? Você já sabia o inglês e estava apenas usando o Duolingo como um complemento, ou você começou do zero? Eu até falei isso lá no vídeo, mas para ficar bem claro mesmo, sim, quando eu comecei a completar a árvore lá do Duolingo em inglês, eu já tinha uma boa base no inglês. Ela não era tão forte, mas eu não estava começando do zero. Eu posso dizer que eu já era algo ali perto do intermediário. E eu já tinha uma bagagem grande sim, mas o Duolingo é quem destravou a maior parte de tudo que eu sei até hoje, vamos dizer. Mas com o francês foi totalmente diferente. Eu vim aqui para mostrar isso hoje, né? 1 ano e meio quase fazendo francês. Hoje eu venho aqui falar que sim, eu comecei do zero, diferentemente do inglês, no Duolingo, né? E hoje eu já tô praticamente falando, né? Coisas básicas aí do dia a dia. Tô engatinhando para poder falar e montar algumas frases, né? E já tô falando de certa forma ali com um pouco de, não vou dizer fluidez, né? Mas com um pouco de sustentação, porque eu não fico sufocando para falar algumas coisas simples, né? Lógico que assuntos complexos, complicados, profundos eu não consigo nem de perto falar. Mas, poxa, já é uma evolução gigantesca, né? Porque eu aprendi tudo isso sozinho, né? Através do aplicativo. Então isso mostra o quão poderoso ele é, né? Como que é uma ferramenta extremamente útil para essa aprendizagem. Mas é lógico que a gente também não faz isso sozinho. E é isso que eu estou mostrando aqui no vídeo, nas coisas que estão passando aí no fundo. Por exemplo, eu mostrei a plataforma do Discord, que é um aplicativo ótimo para você poder aprender também conversando com outras pessoas, né, ao vivo. Você pode falar por voz ou pode falar por texto. Eu também estou colocando um jogo que eu joguei aí
por bastante tempo, né, quando eu era mais novo. E hoje eu voltei a jogar, depois de ter parado anos, né? Porque é um jogo que te coloca online também com pessoas no mundo inteiro. Então eu usei isso ao meu favor e tá passando aí minha conversa com as pessoas. E o que a gente vê em comum nesses dois ambientes, né, tanto no Discord quanto nesse jogo, é que eu tô falando com as pessoas. Não sabia naquela época, eu tava bem no começo mesmo do francês. Eu não sabia me comunicar direito, mas eu tentava. Com o que eu já tinha aprendido, eu tentava me falar e me fazer entender, entendido, né, para as outras pessoas, e de certa forma funcionava. Eu consegui estabelecer uma conversa, né, pelo menos para falar coisas simples. E é isso que importa no final das contas, né? Mesmo que eu repetisse as mesmas palavras quase que o tempo todo, né? As mesmas palavras que eu sabia, porque eu sabia poucas palavras e poucas estruturas, mas eu estava conversando e estava tentando, e de certa forma eu estava aprendendo, isso é o mais importante. Uma das coisas muito perguntadas lá nos comentários do último vídeo, né? Quanto tempo que eu fazia de lição, né? Quantas lições eu fazia por dia? E essa foi uma pergunta um pouco difícil de responder, porque, igual eu coloquei aí no início do vídeo também, uns print screens do meu processo, meu avanço, né, nas ligas do Duolingo, que é um ranking semanal, né? E eu tinha a princípio colocado um objetivo de terminar sempre no primeiro lugar daquelas ligas, né? No ranking, sempre no primeiro lugar toda semana. Eu tinha para mim que eu não podia perder de forma alguma o primeiro lugar, senão eu ia ter que, sei lá, parar com tudo. E eu tenho meio que essas neuras, né? E foi muito bom porque aí eu me esforcei e me desafiei bastante. Então, por exemplo, para eu poder concorrer nessa liga, eu tinha que correr muito para fazer isso, né? E às vezes tiveram momentos e semanas que eu precisei completar, por exemplo, mais de 15 mil pontos de experiência em uma só semana. Então pensa só, né? Isso dá cerca de 2.100 pontos de experiência por dia, né? Se eu levar em conta que cada lição que eu fazia dava 15 pontos de experiência na média, né? Quando você faz ela completa sem nenhum erro, você ganha 10 pontos, mais 5 do bônus, do combo bônus, e na maioria das vezes eu acertava todas, então eu ganhava os 15 pontos de experiência, e isso dá então uma média de 140 lições por dia. E eu já tinha feito ali mais ou menos uma conta de que eu gastava cerca de 1 minuto e meio por lição, o que seriam 90 segundos por lição, né? Se a gente fizer então uma conta rápida aí, eu levaria 12.600 segundos para fazer essas 140 lições, o que daria cerca de 3 horas e meia por dia fazendo exercícios, né? É bastante coisa. Não era isso que eu fazia todos os dias, né? Isso daí é uma projeção assim do dia em que eu fazia mais lições. Eu durante aqueles 4 meses para completar as ligas mesmo até o final diamante, eu fiz muitas lições sim, e eu posso dizer que minha média ficou lá na casa de uns 7.000 pontos de experiência, né, por semana. Então eu gastava fácil umas 1 hora e meia, 2 horas fazendo lições por dia, né? Mas o que acontece? Nem sempre foi assim. Com o francês, por exemplo, eu não fiz nem metade disso que eu corri para fazer no inglês, e mesmo assim eu obtive grandíssimos resultados. Às vezes eu fazia só uma lição mesmo por dia para poder manter os meus streaks, e eu percebi que no longo prazo funcionou igual, e eu aprendi bastante. Hoje eu já estou conseguindo falar da forma que vocês viram na introdução desse vídeo, né? E eu percebo que o mais importante de tudo mesmo é essa exposição diária à língua, pelo menos um pouco da cultura dela, uma música, seja uma série, qualquer coisa, uma história que você lê. Isso é o que faz a diferença no final das contas, né? E quando você para perceber lá na frente, você vê que o agregado desses pequenos momentos que você vai estar se expondo o tempo todo, viram uma bola de neve e de conhecimento, né, muito boa. E quando você assusta, você já sabe muita coisa e você nem tinha percebido isso, né? Às vezes é o seu subconsciente entrando em ação de novo, e aí você consegue começar a utilizar aquilo ao seu favor, e aí é que você clica e percebe, putz, eu tô falando, ou eu tô entendendo, e eu tô conseguindo escrever e me comunicar. E é assim que você aprende.
E o Duolingo, claro, te ajuda muito nisso. Ele não vai ser a única ferramenta, não mesmo. Você precisa de mais, você precisa buscar outras fontes, mas sem dúvidas ele é uma das melhores ferramentas e o melhor de tudo é que é gratuito. Eu curto muito, 2 anos usando, com certeza vou continuar por mais, bastante tempo e recomendo a todos. Se é que eu posso dizer isso, mas a maior lição que eu queria deixar nesse vídeo é de que você precisa tentar e precisa se expor e fazer. Você precisa tentar falar, precisa tentar escrever e precisa tentar ouvir. E tem que errar mesmo, tem que errar. Como eu errei na introdução do vídeo, como eu errei conversando com o pessoal que está passando aí na tela, nos chats. Você não pode ter medo de errar, cara. Tem que meter a cara mesmo. Quanto mais errar, melhor. O importante é você falar, ainda que errado, porque os nativos vão te ouvir e vão te entender com certeza na maioria das vezes. E o importante é você ir refinando isso ao longo do processo, sabe? Porque se você pula essa parte, você vai chegar lá na frente e vai aprender do mesmo jeito, mas vai demorar muito mais, com toda certeza. Lembra do que eu falei lá no princípio do vídeo, Como que um bebê aprende? O bebê aprende com a repetição, tentando, se expondo e errando. E aí quando ele vai e faz isso tudo, ele aprende. Simples assim. Mas se você pula essa parte, você até chega lá, como eu falei, mas vai demorar muito mais e provavelmente vai surgir muita insegurança no processo e crenças limitantes também, Então, não importa, ache uma forma que você se sinta confortável com alguém ou de alguma maneira e só faça. É isso.